E estamos começando mais um Mais Essencial Podcast, gravado e editado aqui em Erechim, Rio Grande do Sul. Muito prazer, eu sou o Jefferson Prates e hoje nós temos um bate-papo muito legal, um bate-papo com uma galera aí que tem um profundo conhecimento na área da engenharia da alimentação. É isso mesmo? Isso. Coisa linda. Olha só, quero agradecer inicialmente já Essencial Agro, Essencial Seguros, também Doce Magia, sabor mágico da sua vida, essas empresas que estão apoiando para esse podcast seguir em frente cada vez mais. E já vamos começar esse bate-papo, quero conhecer um pouco mais. Vamos lá, Joana, Caroline e Júlia. Tem que falar certo, né? Legal. Quem é que quer começar e quem faz a frente? Quero saber um pouco mais. Quero saber um pouco mais de onde você é, de onde você veio e para onde você vai. Então, me chamo Joana Paula Canton. Eu sou natural de Santa Catarina, um município bem pequenininho aqui perto de Concórdia. Vim para Erechim faz mais ou menos uns 4 anos e pretendo ficar aqui e desbravar esse mundo todo com a consultoria. Vai. Meu nome é Júlia Vareta, tenho 26 anos, eu sou aqui de Erechim, natural daqui. E comecei a engenharia de alimentos esperando seguir outra graduação no futuro, mas me apaixonei por esse mundo dos alimentos. E a gente pretende alcançar muitos lugares ainda aqui em Erechim, na região, melhorando sempre a qualidade dos alimentos que entregue aos clientes. Perfeito. Isso, eu me chamo Caroline, que é Espolina, eu sou natural de Gaurama, mas eu moro em Erechim já faz um bom tempo. Eu fiz minha graduação de Engenharia de Alimentos aqui na URI e já dei sequência no meu mestrado também em Engenharia de Alimentos aqui na URI. Então, logo que eu terminei meu mestrado, a gente foi dando sequência na consultoria de alimentos juntas, né? Eu e a Júlia, mas a gente também fez graduação juntas. E, enfim, essa parte da engenharia de alimentos está comigo assim desde 2014, lá quando eu comecei na graduação. Gosto bastante e pretendo seguir nesse ramo. Perfeito. Engenharia de alimentos é muito confundido geralmente com nutrição. Isso. Eu quero que vocês comecem explicando isso, né? Porque eu já tinha na cabeça que era a mesma coisa. Não, a engenharia de alimentos vai ajudar a emagrecer. Peraí, não é bem assim que funciona, né? Então já podemos começar quebrando essa informação que tem, que não é bem uma informação, né? Eu acho que o pessoal confunde bastante, porque a nutrição, eu diria que ela é uma ramificação da engenharia de alimentos. O nutricionista ele tem algumas atribuições que o engenheiro de alimentos também tem, mas a engenharia ela é muito mais abrangente. Então, o nutricionista ele vai fazer um plano alimentar e seguir, ele vai ter que contabilizar calorias. O engenheiro de alimentos ele consegue fazer isso, mas não é o principal foco dele. Nosso foco realmente é a tecnologia e a qualidade dos alimentos. Desde até o começo da nossa graduação, assim, a gente mesmo, né, por alguns momentos se questiona, né, se a gente tá fazendo a mesma coisa que o nutricionista. Mas logo no decorrer do segundo, terceiro semestre, a gente já vê que é algo completamente diferente, né. A engenharia de alimentos sempre é no trabalho do processo, né, desde matéria-prima até produto final. E o nutricionista, que nem a Júlia comentou, então já trabalha nessa parte, o que é o melhor para cada pessoa, né? Qual alimento, calorias, nesse questionamento. Mas a questão do processamento é o engenheiro de alimentos que atua. Legal. Vamos imaginar o seguinte, tem uma padaria. E qual a necessidade que a padaria tem que vai entrar em contato com vocês? Qual a necessidade que eles têm? Não, peraí, está acontecendo alguma coisa, está faltando tabela nutricional. Não é só isso. Como que uma padaria, por exemplo, entra em contato? Qual a principal necessidade? Eu acho que gira em torno dos processos também, né? Hoje a porta de entrada principal é essa nova rotulagem que está vindo aí, muitas mudanças, enfim, tem que alterar a tabela. E aí entra um pouquinho a confusão com o nutricionista, né? Porque ele também faz isso. Certo. Mas a consultoria, a parte da engenharia de alimentos, ela auxilia em todo o processo. Então precisa estar com um problema, uma reclamação de cliente. Eu não consigo identificar o que está dando de problema no meu produto. O engenheiro de alimentos mapeia todo o processo e identifica a causa. Auxilia a escolher uma melhor matéria-prima. Eu quero fazer um pão e não está crescendo. Entra todo o conhecimento do engenheiro de alimentos, desde a cadeia lá do trigo, que a gente estuda todas essas partes, e aí contribui nesse sentido. Por exemplo, a quantidade de ingredientes para o produto ficar, talvez, um produto ficar menos gorduroso, para ele ficar com uma quantidade menor de açúcar. Vocês auxiliam nesse procedimento também? Isso também. Legal. A gente consegue indicar para o cliente, teu produto está em alto em açúcar, a gente pode trocar esse ingrediente por esse. Também é uma parte que o nutricionista pode atuar, mas a engenharia ela vai estar sempre mais aprofundada nesse quesito, né? Vai conseguir reduzir quantidade, vai trocar o produto, a quantidade pode ser a mesma.
Então, toda essa questão a gente consegue trabalhar dentro de uma padaria, de um restaurante, de uma pizzaria, de qualquer serviço de alimentação. Perfeito, perfeito. Então, eu quero que vocês esclareçam aí como é o funcionamento da engenharia da alimentação. Quero que vocês, nós podemos trabalhar em padaria, nessa questão da rotulagem, coloquem aí para o pessoal, esclareçam, mostrem o conhecimento que eu sei que vocês têm. A engenharia de alimentos, eu digo que ela é uma área muito ampla, tem muito campo para a gente atuar. Pode atuar tanto no campo, em agroindústrias, restaurantes, pizzarias, pode atuar na parte da indústria mesmo, que a gente tem aqui grandes indústrias na cidade. Então, o engenheiro de alimentos está dentro da indústria também, nessa parte de processos, questão de embalagens, controle de qualidade. Questão de embalagens, qual que é o procedimento? Que a gente consegue analisar se uma embalagem ela vai realmente proteger o produto de qualquer dano físico, dano químico que possa atingir esse produto, para que ele tenha uma maior qualidade de vida, não vai estragar e, consequentemente, ele vai durar mais a prateleira. Então, para o cliente e para a indústria, vai ser mais vantajoso. Acredito que são vários pontos, né, que a engenharia de alimentos entra, assim, e a gente tenta sempre frisar, assim, para os clientes ou para qualquer pessoa, enfim, que tenha o seu estabelecimento de alimentação, né, que de nada adianta, às vezes, tu cuidar de um ponto e não cuidar dos outros, né. Então, cuidando, às vezes, cuida da matéria-prima, tem controle de temperatura, controle de estoque, e o produto final não tem muito controle, é uma embalagem qualquer, ou não tá com a rotulagem, né, certa, não tá dentro das normativas exigidas. Aí nada adianta, o produto continua sendo falho, digamos assim, né? Não vai ter aquele controle de qualidade 100%. E tem um outro ramo que é legal, que entra a parte da engenharia. Então a gente consegue projetar uma planta, claro, não pode assinar porque a gente não tem responsabilidade, né? Entra para a parte do engenheiro civil. Mas a gente auxilia a projetar uma planta, ver qual que é o melhor layout. Hoje a vigilância sanitária ela exige um fluxo correto das suas operações, então, é uma contaminação cruzada, não é? Eu vou vir de um local que está mais sujo para um que está mais limpo. Então, a gente auxilia muito nessa parte também. Formular um layout que tenha menos atividades, que eu consiga com 3 pessoas fazer o que 5 pessoas fariam. Então, eu vou ter uma economia financeira. Desenvolver o custo desse produto. A engenharia de alimentos também consegue fazer isso. Porque tem toda a parte das contas, dos cálculos que a gente quer dar tanta cabeça estudando. Então, a gente tem essa colaboração também, que é bem bacana. Essa parte da contaminação cruzada, eu ouvi alguns relatos há um tempo atrás, não sei se vem da contaminação cruzada, mas é uma história que quero trazer para o pessoal, para vocês também. Aconteceu numa festa, não sei onde que era essa festa, só quando a gente foi fazer o curso, eles comentaram que numa tábua, num espaço em que foi cortado o frango, né, não foi higienizado corretamente, ao mesmo tempo eles fizeram a lavagem da salada. E deu que o pessoal passou muito mal no decorrer da festa, ao término da festa. E isso é contaminação cruzada. Por exemplo, foi a questão da salmonela até que aconteceu. Então o pessoal não higienizou. Lavaram contaminação cruzada, é isso. Por exemplo, numa padaria, temos o pão que está crescendo e você coloca o pão já assado próximo. Isso também pode provocar uma contaminação cruzada. Quase isso. Nesse caso não, por causa que o forno vai estar a temperatura alta, vai matar qualquer... Não, depois de pronto já o pão. Se você manipular com a mão contaminada. Perfeitamente. Então a contaminação cruzada é evitar que o processo do final ele entre em contato com o começo. Exatamente. E a gente não foge muito disso, né? Final de semana a gente foi numa festa e de noite falamos assim, vamos comer uma pizza. Numa cidade bacana, Bento Gonçalves, vamos comer uma pizza. Tava a minha família inteira. Os 4 que comeram um sabor de pizza doce passaram mal. E tipo, como a gente vivencia isso, eu pensei assim, na hora, foi uma contaminação. Foi alguma coisa nesse recheio de pizza, porque foi algo que todos comeram, quem comeu passou mal, e foi muito assim, no tempo certo, que é de 4 a 8 horas, tu já começa a ter os primeiros sintomas da intoxicação alimentar. Cara, a gente olhou assim a fachada da pizzaria e falou, nossa, que massa, é aqui que a gente vai jantar hoje. Cara, no outro dia a gente não conseguia passar na frente. Foi muito ruim, final de semana. E acontece muito assim de chegar no estabelecimento e dizer, tem coisa errada aqui, não vai dar não. Você torna mais crítico após a formação, né? Sim, muito bastante.
mais do que a gente gostaria, né? Porque a gente acaba ficando bem, assim, né? Às vezes, de ir nos lugares. Até no começo da graduação, né? Que os professores vão nos passando conhecimento, explicando a questão de analisar rótulos, né? De analisar ingredientes, o que tem naquele produto. A gente começa a olhar os rótulos, é aquela história, né? Não dá pra comer mais nada. Porque é bem complicado, assim. A gente começa a olhar, a gente vê, né? O que a gente sabe, o que faz bem, o que faz mal. E aquelas listas enormes, né? A gente tem que fechar os olhos para algumas coisas. Aquela coisa. Como pessoa, não como profissional. Sim. Pra conseguir comer em determinado lugar, às vezes alguém te convida pra isso, senão já Caraca, é assim mesmo? Senão a gente pensa, não vou comer mais nada. E daí chega em casa, né, os familiares fazendo um pão, uma cuca, um salame, daí você começa a criticar começa a talvez cobrar alguns pontos. Na minha época não era nada disso. Sempre fiz assim, nunca deu nada. Sempre fiz assim, não deu nada. Eu sempre fiz assim, não deu nada. É ali que mora o perigo. É ali que mora. Teve uma pesquisa que os maiores índices de contaminação é dentro das residências, não é nem nos estabelecimentos que servem comida. É dentro de casa, porque eu usei essa tábua para cortar carne, eu não preciso lavar ela ou trocar, usar outra faca. É madeira. É a madeira também, não sei Certo. madeira. Eu acho que a madeira é mais difícil também, né, de fazer Não é o ideal, higienização. né, de ser usado. A madeira não é ideal de ser usado. O ideal para fazer um procedimento com carne, por exemplo. Uma tábua de vidro ou então de plástico que tu consiga lavar, secar, né, higienizar. Perfeito. E como que eu posso fazer higienização logo após eu cortar um pedaço de carne e eu já preciso usar para fazer outro procedimento? Estou em casa, o que eu posso fazer para... Qual a solução? Usar um álcool? Não? Lavar com detergente, água Detergente. corrente, água e sabão, passar um álcool, esperar, né, secar um pouco. Como é que é esse álcool aí para o pessoal? Vamos falar agora para o pessoal de casa, não para alguém que tem estabelecimento. Quem tem estabelecimento já sabe, né? É o álcool 70, né? Isso. O pessoal que não tem estabelecimento faz aqui em casa. Isso. Para Essa limpar. lavagem é mais comum mesmo, do dia a dia em casa, mas contanto, né, que seja bem higienizado. E essa, né, também procurar evitar que as coisas fiquem ali com umidade, que tudo onde tem água, né, é propício para o crescimento dos micro-organismos ali do Agora mal. vamos tocar num ponto então. Lavar e deixar a louça secando sozinha. É um procedimento correto? Lava a louça e deixa o prato ali. Desde que ela seque um curto espaço de tempo, sim, não tem problema. O ideal, na verdade, seria que todo mundo tivesse uma estufa para colocar dentro para secar. Secagem Quanto antes, a né? seco ali, que a gente chama. Mas nas residências é impossível de se ter, né? Não é uma coisa comum, né? Certo. Tudo, né? Na cozinha, a gente tem isso para os estabelecimentos através de normativas, né? E que acaba sendo um cuidado básico, mas na nossa casa, por exemplo, a gente sabe, né, que esponja tem que estar trocando sempre, a gente orienta os estabelecimentos, alguns já têm essa consciência, né? Mas em casa a gente tem que trocar muito seguido, pano de prato, essas coisas, tudo é acúmulo de micro-organismos do mal, né? Perfeitamente. E tem a questão da multiplicação das bactérias também, né? Isso aí. Tem 2, já tem 4, 8, Isso aí. 16, 32, pronto. Já tem várias. Perfeito. Como é que os estabelecimentos entram em contato com vocês? É por uma necessidade deles? Vamos melhorar porque a gente quer melhorar? Ou porque teve uma cobrança, por exemplo, da Anvisa? No nosso caso, né, que a nossa empresa, a gente nem falou antes. Não, fala da empresa então. Depois volta na minha pergunta. Vai da empresa. Nossa empresa, então, é a Avanza Consultoria em Alimentos. De Erechim. De Erechim. Perfeito. A gente passou por um processo de rebranding faz pouco tempo. A gente era a Alitec, agora a gente trocou o nome, agora a gente é a Avanza. O principal contato que os clientes eles vêm conversar com a gente é a questão assim: a vigilância bateu aqui, levei multa, o que eu faço? É um problema que a gente indica, que a gente vê, não só porque eles estão chamando a gente por causa disso, mas eles podem se prevenir antes. Então, eles não precisam esperar a vigilância ir lá, multar, prender produto para chamar a gente. A consultoria ela é um processo contínuo, ela não vai chegar lá e vai dizer, faz isso e acabou, nunca mais vou voltar aqui. É algo que a gente tem que ficar monitorando o tempo inteiro. Então, quando a gente atua no estabelecimento, a gente treina a equipe e a gente explica, vocês têm que fazer isso para manter. É claro que nunca é 100% certo, nunca vai ser conseguido, né, manter tudo, mas tentar ao máximo, né, manter a qualidade, manter a segurança para o consumidor final. Acredito que assim, a consultoria de alimentos em si, né, não da forma particular nossas empresas, mas atuando na consultoria de alimentos em si, esse mundo, né, dos alimentos, a gente tenta que os estabelecimentos não esperem chegar a perder alguma coisa.
E não é só porque existem essas normativas, né? Não é só porque tem que seguir algo, porque alguém me cobrou, né? É porque tu tem que entregar o melhor para o teu cliente. A qualidade e segurança alimentar é mais do que obrigatório, né? É essencial para um estabelecimento. E um diferencial que a gente até criou para nossa empresa, a gente tem uma placa, então o estabelecimento que nos contrata, ele vai receber uma placa dizendo: esse estabelecimento é monitorado por engenheiro de alimentos, tem nosso logo, nosso CPF, meu número do CREA, nossos contatos. Então o cliente, quando for comer no restaurante, na pizzaria, vai ver a placa e vai dizer: aqui ele se preocupa com qualidade, esse produto ele vai ser bom. E consequentemente vai gerar credibilidade dos clientes, né? Isso, porque o que a gente nota muito assim que os estabelecimentos até tem, né, às vezes um responsável técnico, tem um engenheiro ou um nutricionista ali atuando, mas talvez a pessoa não consegue estar 100% ali, e obviamente vai ter as falhas, né, vai ter alguns pontos de falhas no estabelecimento, e a gente nota isso no produto, né, no atendimento, no próprio estabelecimento em si, quando vai comer no local, né, então a gente quer que as pessoas fiquem com essa consciência de que esse estabelecimento tem alguém trabalhando ali, está sendo supervisionado por alguém, né. Vocês têm um trabalho de prevenção também. Isso. A consultoria é muito isso, mais né? preventiva, né? Muito mais preventiva. Tem muito para atuar nisso, né, de não ter as perdas, né, prevenção. Certo. Mas, e como que é a questão da visita? Vocês vão, fazem a avaliação do espaço, do ambiente, do processo também, né? Porque não é só a questão física, tem a questão do processo também. E entregam um PDF pronto, voltam a fazer a cobrança, voltam cada 30 dias, 60 dias, como que é o procedimento? No nosso caso, então, o cliente que entra em contato, a gente vai até o local, a gente tem um checklist, a gente vê todos os pontos positivos e negativos, e a gente entrega um relatório final, dizendo: isso tá bom, isso não tá bom, isso precisa melhorar, o que a gente pode fazer, isso. Então, a partir desse relatório, o cliente ele vai dizer: eu quero contratar esse serviço, esse não. E a gente começa a atuar. A gente geralmente fecha contrato de 6 a 12 meses, que é o ideal. Certo. E assim a gente vai atuando. E as visitas aí seriam periódicas, né? Elas podem ser uma vez por semana, cada 15 dias, cada mês. Depende também os serviços que aquele local necessita, né? Às vezes, se é mais que isso, né? Não dá para ser somente uma vez por mês, né? Então, a gente orienta que seja mais vezes, né? E aí, pode ser que o procedimento, né, que já vá ser um pouco diferente. Mas a consultoria em si é bem esse ponto, né? Temos aqui 3 convidados e 2 empresas. Isso. Então vocês já perceberam, né? Que nós temos 2 empresas, então agora nós vamos falar da segunda. Já falamos da primeira, vamos falar do procedimento da segunda. Como que funciona, como que é o processo todo. Certo, então a diretriz consultoria também é nesse sentido, né? Eu acho que ter visitas periódicas é o que faz a diferença. Hoje a gente percebe que a procura é muito mais quando o estabelecimento já teve um problema, infelizmente, porque mal sabem as pessoas que trabalhar na prevenção invulta muito menos dinheiro e muitas vezes eles vão perder clientes que nem vão falar nada, simplesmente vão desaparecer do lugar e não vão sinalizar: eu parei de vir comer aqui porque um dia eu vi um cabelo, vi uma barata, eu passei mal depois que eu comi. Mas sim, a visita ela é semanal, o ideal semanal, quinzenal, de acordo com a frequência do estabelecimento, né, que ele preferir. Mas o bacana é tu tá com uma certa frequência, apoiando, tirando dúvidas. É uma pessoa que tá ali para agregar, né, para auxiliar. E a questão de ter alguns deslizes é até normal, porque o pessoal está entrando em contato com vocês. É muito mais por desinformação ou por manias? Eu creio que muitas vezes a equipe ela não é treinada. Então ela faz como ela faz em casa. O manipulador que está lá, ele não tem noção do que ele tem que fazer. E às vezes também tem gente que está trabalhando há 10 anos, aí chega uma guria nova como a gente e eles não querem fazer o que a gente fala. Essas meninas não sabem nada. A gente tem que, então, a gente conversa, explica, é sempre uma questão do diálogo, que eles têm que seguir, porque é a melhor maneira, né? Então, certo. Acho que nem a gente disse, essa questão de ser os 2 pontos, né? Eu acho que as pessoas, tem gente sim que não tem noção das legislações, das normativas, mas bem provavelmente se tu tem um estabelecimento de alimentação, já teve alguma fiscalização ali, uma orientação de alguém, né? Como que pelo menos deveria funcionar. E a partir dali que tem que, né, aquele ponto inicial, né, tem que estar seguindo o controle, né, de qualidade, segurança alimentar, e são inúmeros pontos para um estabelecimento estar apto, né, para servir um alimento para uma pessoa. Às vezes a gente, mesmo assim, a gente vê que é uma coisa um pouco chata, né, são muitos pontos a
a se avaliar, assim. Parece que as pessoas olham tudo aquilo, nós nunca vamos chegar nesse 100%, né? E é aquela coisa, não precisa estar 100% todos os dias, mas o mais perto da tua realidade do possível, né? Do teu 100%. Porque é ali que tu vai perder. É aquela coisa que nem a Jo falou, não é só perder dinheiro, né? A pessoa perde tempo, perde produto, pode perder muitas coisas, deixando para depois, deixando se um dia vir a perder, se um dia a fiscalização vier. Não, eu só ia contar uma história, a gente gosta dessas vivências, né? Esses dias eu conversava com uma moça que trabalhou numa padaria durante anos e ela comentava que a colega dela ia tirar uma licença, ia fazer uma cirurgia, alguma situação assim, e elas começaram a fazer produto para poder deixar um estoque para poder atender os clientes no período que ela ia estar sozinha, ela não ia vencer produzir. E elas estavam fazendo sem pensar e nem se ligaram de colocar uma etiqueta nos produtos que elas fizeram. E nesse meio tempo bateu uma fiscalização e eles condenaram não só o que elas tinham feito em questão de meia hora, mas todo o estoque que elas tinham. E aí foi tudo fora, eles falaram, enfim, que quiseram produzir para ter um estoque e acabaram perdendo até o que eles tinham. E não é porque eles produziram de maneira incorreta, é só porque eles não se atentaram em colocar uma etiqueta que dizia, olha, foi produzido nesse dia e nesse horário. Bolacha caseira, produzida no dia 24 de julho de 2023, validade talvez, né? Até tu tem uma data da produção, A data já da produção. consegue, assim, ó, é esse Tá produto muito e essa bom, produção. Mas por não ter essa etiqueta, eles perderam tudo. Claro, faz parte do processo, né? Não quer dizer que eles não estavam produzindo com qualidade, mas quer dizer que dentro de uma legislação, dentro de uma exigência, precisa ter isso. A gente tem coisas que a gente concorda e faz, tem coisas que a gente não concorda, mas tem que fazer. Essa é uma parte que tem que fazer. É um detalhe, que eles perderam toda uma produção de dias e ainda ela ia estar em uma pessoa só, não conseguiria mais produzir e aí deixaram de entregar para os clientes. Por um detalhe que às vezes eles não sabem, às vezes é uma negligência, mas daí entra a consultoria para auxiliar. Tu tá no dia a dia, elas estavam ali naquela pressa, naquela ênfase de fazer, elas não enxergaram. Talvez se tivesse uma consultoria ali dentro, é aquele olho crítico, né? Que tal? Uma etiqueta aqui, pode ser que você vá perder algum produto, vamos se antecipar a esse problema, a essa situação. Então vem muito de encontro a isso. E acontece muito de ter aquele pote de qualquer coisa, um ingrediente, por exemplo, vamos lá, uma banha. Comprou a banha, que é para usar em algumas receitas, abriu, deixou fechado e quando vai abrir, poxa vida, por mofo. Tá, mas já está aberta há 40 dias, 50 dias mais ou menos. Tivesse colocado aqui a informaçãozinha aberta tal dia e muitos ingredientes já vêm na embalagem, consumir, após aberto, consumir até 7 dias, até 10 dias, até 15 dias. Também tem essa informaçãozinha colocar em cima, fica legal, né? Esse é outro serviço que a gente presta, que é o controle de estoque. A gente atendeu esses tempos uma empresa de outra cidade, e a gente tirou mais 2 sacos de lixo grande de produtos que estavam vencidos, que eles nem sabiam que estavam lá no estoque. Então, assim, esse é um fator bem importante também. Tirar da embalagem, né? Colocar sempre numa embalagem transparente, de fácil higienização, identificar. A identificação, que nem a gente falou, é o principal ponto. Tem que saber que, mesmo que elas estavam manipulando os alimentos, colocar uma etiqueta à mão, que tá fazendo agora, para a vigilância chegar, vai ver, estão fazendo agora, elas vão trocar a etiqueta, vão botar a etiqueta que vai ser comercializada. Então, essa questão do estoque ela é muito importante também. E o estoque, assim, é um estoque pequeno, não precisa ser algo muito grandioso, uma empresa muito grande para o negócio tá feio, né? Dependendo, o pessoal, os fornecedores, eles passam 2 vezes por semana entregar os produtos. Então é muito mais prático, né? Pode ser um estoque pequeno, né? Tudo isso tem que ser bem pensado. Capacita a equipe para elas saberem, chegou a mercadoria, eu tenho que analisar, ver se as validades estão certas, colocar esse produto que vence a tempo mais para frente para trás, botar o que vence antes para frente e ver, eu utilizo esse confeito só de vez em quando, eu não preciso ter um estoque grande dele. Quando eu for utilizar, eu pego. Essa questão também dos estabelecimentos que trabalham com produtos muito perecíveis, assim, né? Que nem a questão de estabelecimentos de sushi, né? Então as pessoas às vezes não querem comprar, às vezes, né? Tá uma promoção, um lote, um valor. E a gente já sabe, conhece vários lugares que acabaram perdendo uma quantia muito grande. E aí tu perde o quê? Tempo, porque tu vai ter que revisar aquilo, perde muito dinheiro e perde produto.
Então, são perdas que a consultoria de alimentos evita. Tem um profissional, né, um engenheiro, um consultor de alimentos no estabelecimento de alimentação, a gente sempre diz, é essencial para evitar perdas. Uma grande questão nesse ponto para conseguir seguir todas as normativas, ou quase todas, mais interessante que o profissional, o dono do estabelecimento, diminua um pouco, talvez, as quantidades, né? A variedade, por exemplo, produz lá 15 itens, daqui a pouco você produz 13, 12 itens e consegue ter mais tempo para manter a qualidade, manter o controle em cima da produção, porque se você é dono de uma padaria, por exemplo, e quiser produzir 100 itens, é difícil também. Não é fácil. A gente atendeu uma pizzaria. E tem alguns exemplos, então? A gente foi. Bora. Eles tinham acho que mais de 60 sabores, né? 80 e poucos No cardápio. E a gente questionou. Tá, mas esse sabor aqui específico que vai, sei lá, figo, sai quantas vezes na semana? Sai uma vez a cada 2 semanas. Então, às vezes vale a pena tu enxugar esse cardápio 40 sabores e manter a qualidade e ter sempre os produtos frescos, do que ter lá o figo que quando vai ver, tu vai precisar usar e tá vencido, né? Então, essa questão de cardápio inteligente... Aí o lucro que a pizza daria já foi prejuízo perdendo, né? A gente estuda muito que estoque é dinheiro parado. E a gente entende, trabalha muito com pequenas empresas. Mas eu consigo barganhar preço. Tudo bem, beleza. Embalagem, quer ter um estoque grande de embalagem que não vai estragar, não é perecível. Embalagem é legal. Mas mesmo assim, todo estoque ele é um produto parado. É um dinheiro parado, porque tu teve que investir dinheiro para ter isso. Enquanto isso, você poderia estar girando esse dinheiro. E aí, por isso que é legal essa parte da engenharia de alimentos que ajuda a calcular. Hoje eu trabalho com um mix de 100 produtos, tá, mas desses 100 produtos, qual que é a margem de lucro que eu tenho em cima disso? Vale a pena eu ter esses 100 produtos ou eu tenho 50 que pagam a conta, 30 que empata e 20 que eu pago para produzir, só para ter no meu cardápio e depois, quem sabe, perder esse item porque venceu. Então, é uma coisa que a gente avalia bastante isso também, que às vezes as pessoas nem se dão conta desse ponto, né? E aí vem alguém de fora com uma consultoria auxiliar nesse ponto também. Então vocês atendem mais pequenas empresas. Sua empresa, a empresa de vocês, são pequenas empresas. A gente entende que eles em região geralmente são pequenas empresas, agroindústrias também. Assim, quanto a... Acho que daí a Jo pode complementar um pouco essa questão das indústrias, quanto a grandes empresas, né, indústrias, que nem a gente tem aqui na nossa cidade e região, é um pouquinho mais difícil de atuar com a consultoria de alimentos, porque ele tem fiscalizações muito maiores, então o padrão de qualidade que ele tem que seguir já vem sendo realizado há muitos anos, né? Então é muito difícil, não é que não vai existir, a gente até há pouco tempo, né, teve o caso de uma empresa bem conhecida que estava tudo estragado, né? Então, é uma empresa grande, né, renomada, a gente encontra no mercado em qualquer lugar, então não é que não vai acontecer. Mas nessas empresas que a gente sabe que a fiscalização é grande, então eles já seguem várias normativas, né, padrões, legislações. Então o consultor de alimentos ali não é que não tem o que fazer, né? Também é sempre um adendo, sempre um a mais. Mas eles já seguem muitos padrões, né? Então por isso as empresas menores não têm muito esse auxílio, às vezes nem sabem, né, que a gente disse, nem sabem que existe isso e para que serve. E normalmente essas empresas têm esses profissionais próprios, né? Então eles têm uma equipe de qualidade, eles têm uma equipe de desenvolvimento de novos produtos, eles têm uma equipe para produtividade, para custos. A ideia da consultoria é você não ter que pagar férias, 13º, toda aquela parte de encargos trabalhistas, tu pode economizar e tu vai ter um profissional que vai estar ali. E às vezes a pequena e a média empresa, ela não tem demanda para todo dia uma pessoa estar ali, acompanhando, não. A gente treina, a gente capacita a equipe para reproduzir o que a gente precisa e aí passa uma vez por semana, uma vez cada 15 dias só para acompanhar, para ver se teve alguma dúvida, se precisa implementar mais alguma coisa. Então, por isso do foco da pequena e média empresa, pelo custo-benefício que auxilia eles também. Se eles forem contratar uma pessoa para estar ali todo dia, que nem eu comentei, talvez não tenha demanda e o custo seja muito alto. A consultoria não, a gente pode ser em horas, eu acho que 3 horas por semana tá bom. Beleza. Okay. Não, eu quero um dia inteiro. Beleza, a gente cobra por hora, faz um contrato por mês, enfim, e assim vai. Mas tem essa versatilidade, né? Tu tem um profissional, tu tem um corpo técnico te auxiliando a um menor custo. Vamos fazer uma propaganda legal aqui. Você contratando engenheiro de alimentos,
Você contratando engenheiro de alimentos, você vai evitar perder matéria-prima, Produto, vai evitar perder produto, perder cliente, porque chegou um produto Multa estragado, de fiscalização. multa de fiscalização, E vai garantir a qualidade, né? e garantir qualidade. Vende mais também. Outro ponto que a gente também tem na nossa empresa é um selo de qualidade. Então, se o cliente ele quiser esse serviço, a gente tem um outro checklist. Como é que é o selo de qualidade? Quando ele atingir 80% dessa nossa lista, ele vai ganhar esse selo, uma placa, e vai ficar lá no estabelecimento, que é um estabelecimento com garantia de qualidade 100%, e também a gente divulga nas nossas redes sociais, a gente passa para as pessoas que o local ele tem qualidade, então é mais um adendo que o estabelecimento vai ter para fidelizar os clientes, né, para garantir essa clientela. E o pessoal já está de olho nesse selo de qualidade? E o pessoal, ele quer saber como é que é, mas ainda não saiu do papel. Não, mas pode ser uma propaganda também. A empresa só tem esse selo, pronto, eu vou comer nesse estabelecimento, né? Talvez não seria no caso da pizzaria que você, isso, né? Começar a procurar o selo. Começar a procurar o selo, exatamente. Procura pelo selo de qualidade. Não, nesse estabelecimento eu entro, vou lá, vou fazer o meu lanche, vou jantar. Os estabelecimentos, assim, tem os, né, quando tu entra no estabelecimento, no caixa, ali nas paredes principais, a gente enxerga alvará, tudo isso que é o obrigatório para o estabelecimento estar funcionando. Mas é muito difícil que a gente tenha, olha, esse estabelecimento tem alguém que cuida da parte da qualidade, que nem numa indústria a gente sabe que tem, né, que nem eu já falei, tem a parte de produtividade, a parte da qualidade, tem alguém só para isso. Mas numa indústria pequena, num estabelecimento um pouco menor, né, numa pizzaria, numa padaria, será que tem alguém ali, né, quem que é o responsável, quem que está cuidando disso tudo, né? Não só nesses outros pontos que a gente falou de gestão, dessa parte financeira, no controle de qualidade, né, garantindo a segurança alimentar para o consumidor. Tem alguém ali, não tem? Óbvio, em cidade menor, assim, a gente consegue, fulano tem tal pessoa que cuida, né, a gente vai sabendo ali no boca a boca, mas é muito importante que os estabelecimentos tenham isso, né, de ser um diferencial, de ter, tem alguém aqui cuidando do meu estabelecimento. Perfeito. Qual a principal dificuldade no estabelecimento? Qual a principal dificuldade para mudar algumas coisas? Muitas. Muitas, São muitas. Sempre foi feito assim e deu certo. Essa frase, ela já criou um bloqueio de toda a capacidade de melhor. E não é porque sempre foi feito assim que deu certo, que não dá pra fazer além. Melhor ainda. A gente consegue sair daquela zona de conforto e fazer um além, né, um diferencial. E às vezes a gente busca muito que sejam coisas sem investimento também, para que não tenha, eu falo muito na parte de custo, né, para que não tenha custo para a empresa, que seja um investimento tu contratar a consultoria e que a gente busque soluções que não necessitem, que não envolvem tanto financeiramente falando. Tá, mas vamos lá. Já teve vocês prestando consultoria para uma empresa? A empresa já confessou para vocês? Daqui a pouco não confessou porque vocês vão, né, vão cobrar mais. Daqui a pouco a pessoa pensa assim, né? Mas já aconteceu de alguém confessar: olha, aumentou a clientela. Não teve caso ainda. Não confessaram, não quiseram confessar. Não, que todo esse procedimento aí vai melhorar sim. Vai ter mais cliente. Segue, desculpa. Não, mas era isso mesmo. Nesse sentido, assim, de tu quebrar esse paradigma, não só quando vem a fiscalização. E aí tem o que as meninas já comentaram, a idade, né? Tu pega uma pessoa mais velha, ela que tem o próprio método, e realmente eles têm muito conhecimento. A nossa geração é uma geração que leva um pouquinho mais solta as coisas, né? Então os mais velhos, eles sofreram para conquistar, eles sofreram para chegar onde eles chegaram. Então que a gente não passe por ele. Tem todo o histórico. E a pessoa mais nova, ela não tem tanta responsabilidade. Então eles vêm trabalhando um dia, no outro dia eles não querem trabalhar. Você cobrou um pouquinho a mais, eles já... Não, eu tô caindo fora, vou trabalhar num lugar que não tem tanta cobrança. Então tem essa dificuldade. Além de você convencer o proprietário, o dono do estabelecimento, da importância, tu tem os colaboradores dele que tem que ter esse jogo de cintura de como trabalhar, como vender a importância, como engajar eles na causa, né? Pessoal, nosso objetivo hoje é qualidade. Então, quem que tá junto nessa? Como fazer isso acontecer também é um desafio bem bacana. Não sei se para as meninas, se vocês vivenciam isso também. Outro ponto que a gente fala é trabalhar de forma humanizada. A gente sempre tenta dialogar, explicar o motivo e trazer para a vida deles. Então,
tu quer trabalhar dessa forma? O teu filho, tu daria isso que ele tá fazendo, tu daria pro teu filho comer? Aí você toca no coração também, né? Tenta chegar desse jeito, às vezes explicando de forma um pouco mais técnica, eles podem não compreender, então a gente sempre procura, né? E devagarinho, e, né, conversando, explicando. Eu acho que, como nós estávamos comentando antes, essa questão de sempre mostrar para eles, talvez não só dessa maneira cobrando, né, no financeiro. Então, a gente sempre, nos nossos projetos, a gente coloca ali as nossas bonificações, né, talvez o cliente contratou um pacote conosco, né, acaba daí tendo desconto para algum outro tipo de serviço ou um outro tipo de projeto. Tudo vai levando, né, a benefícios, cada vez mais a gente mostrando os benefícios quando aquela pessoa contrata a gente. Então isso vai facilitando que a pessoa entenda, né, que a gente realmente está querendo ajudar o estabelecimento. Óbvio, o financeiro faz parte para todo mundo, né, ninguém vive sem. Mas acredito que a gente consegue mostrar nessas bonificações, nessa parte positiva, né, do nosso serviço, que vale a pena, né? Que não é só pelo dinheiro. E a gente sempre está fazendo um a mais, eu acredito, né? É muito difícil que a gente faça a consultoria só naquilo que está escrito no contrato, né? A gente sempre está fazendo um a mais lá dentro, sempre. O pessoal não reclama, talvez, do tempo. Olha, precisa de tempo para conseguir realizar tudo isso? Claro, uma padaria, por exemplo, uma padaria de pequeno porte. Geralmente é o dono que tem que fazer tudo, tem que fazer as cobranças, as vendas, as entregas, tem que fazer as compras. E acabou de produzir, vamos fazer a faxina agora, porque é uma empresa pequena, não tem como contratar muita gente, daí reclama dessa parte. Acontece com vocês assim? A gente fala que o consultor de alimento, ele vai no local para resolver o problema, não para causar mais dor de cabeça pro proprietário. Então a gente tenta sempre, né, otimizar a equipe para que consiga atender todos os pontos que precisa. Eu acho que assim, todos os serviços, né, que a gente executa lá dentro, a gente, no começo, assim, a gente sempre fica um pouco de receio, né? Será que a gente já não tá falando demais aqui, né, pedindo demais? Porque a gente sabe que pro dia a dia de uma pessoa que tá na produção, que tá ali, a cabeça deles é pra aquilo ali, não Vocês não vão melhorando por etapas, por exemplo, pensa com vocês mesmo, né? Não colocam para a pessoa, vamos ter que fazer tudo isso. Talvez, vamos começar por etapas. Vamos começar por setores, né? Por setores, é assim, Isso. Para não ficar uma coisa muito, né, gigantesca. Então, eu acho que a pessoa não consegue nem absorver todas as informações. Devagarinho, né? Nessas visitas aí que a gente vai fazendo que as coisas vão se aprimorando. A gente não é tudo de uma vez só, né? Porque até a gente mesmo não consegue gravar, assim, tudo o que a gente tem que fazer. A gente vai fazendo as anotações, elabora os relatórios, né, faz o diagnóstico de todo o estabelecimento, de cada setor, de cada utensílio, seja do que for o ponto que tem que melhorar. E é ali que a gente vai passando aos poucos e juntamente com a equipe, né, com o estabelecimento, vai melhorando tudo isso. Caraca, muita informação. Quando você começou a estudar, quando vocês começaram a estudar, lá na primeira semana pensaram, meu Deus, se tivesse ido fazer, ou não passou, porque passa na cabeça de muitos, né? Começou a fazer direito, meu Deus, não, larga a mão, vou fazer engenharia da alimentação, ou engenharia da alimentação, vou fazer direito. Aconteceu isso em algum momento? Não, peraí, curti, primeira semana curti, vou fazer, é isso que eu quero para minha vida. Como é que foi? Pra mim, o que eu penso, a engenharia, ou tu ama ou tu odeia. Ou tu vai começar a fazer, vai acabar, assim ou vai desistir. Porque é difícil, tem bastante cálculo, tem que estudar. Eu não sei quantos artigos que eu e a Carol juntos já escrevemos. Então, ou tu vai gostar, ou tu vai desistir. Antes do terceiro semestre, tu vai até o final. Eu acho que a parte que mais pesa, assim, óbvio, né? Tu vai entrar numa engenharia, é óbvio que vai ter cálculo, né? Eu sempre fui péssima em cálculo, não sei até hoje como passei nessas matérias. Mas a gente vê, assim, que a parte de cálculo é a parte que mais pega, assim. Eu acho que muita gente desiste, troca de curso nessa parte que começa a entrar uns cálculos mais pesados. Acho que é a parte mais puxada, assim. Eu já adoro cálculo. Tudo é um negócio, né? Eu fiz concomitante com a engenharia de alimentos, eu sou engenheira química também. Eu fazia de dia alimentos e noite química. Eu digo que a engenharia de alimentos também é uma ramificação da engenharia química, já auxiliava uma outra. Não basta sofrer uma vez, ela tem que sofrer duas. Ela quis sofrer duas. E aí, como é que foi o começo? terrível, né? Terrível! Que legal! Realmente, assim, você ama, porque a engenharia de alimentos, ela não é aquela profissão que, nossa, que difundida, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que nem, sei lá, todas as outras áreas, uma medicina, uma arquitetura, uma engenharia civil.
Então, só permanece mesmo quem gosta, quem se identifica. Eu, por exemplo, já tinha confusão. Nutrição, engenharia de alimentos, praticamente a mesma. Eu tinha essa, né? Agora que estou entendendo um pouco mais, tenho certeza que muita gente que está assistindo também tinha essa. Não é desinformação, Mas confusão. É bem comum, Confusão. assim, né? E vale dizer que a gente tem muitos cursos de engenharia de alimentos aqui próximos. A gente tem o Instituto Federal, que é gratuito, né? A gente tem um Instituto Federal em Concórdia, que é 1 hora daqui, também é gratuito, também tem engenharia de alimentos. Eu não sei se a URI ainda tem A graduação, a graduação. não. Aqui a pós-graduação, mestrado. Tem uma pós, faculdade. tem um mestrado. É. Então, Tem assim, a pós-graduação aqui da URI, então, né? dá Dá pra fazer tudo aqui também, né? Não precisa sem sair de casa. Eu penso que o sistema de educação do Brasil, ele peca nisso, porque quando eu estava no ensino médio, só se falava em medicina, engenharia civil e direito. Eu nem sabia o que era engenharia de alimentos. Eu fui descobrir quando eu comecei o curso, porque eu comecei a cursar engenharia de alimentos porque eu sabia que ia abrir a engenharia química na URI no outro ano. Então eu comecei ali porque eu conseguiria aproveitar as cadeiras. Mas eu comecei a gostar e falei, não, eu vou continuar. Era uma de dia, uma de noite, eu conseguia fazer elas juntas. Mas eu não tinha nem ideia do que era, eu nem sabia que existia. E quando tu tá dentro desse meio que a gente descobre que existe engenharia da aeronáutica, engenharia náutica, coisas que não são faladas. Engenharia cibernética, muitos cursos que não se sabe que existem. As crianças que eu digo do ensino médio não sabem que existem. Então eu acho que o sistema brasileiro ele peca nesse sentido, de trazer para os estudantes que não é só medicina e não é só a direito que existe. Ou tu pode seguir, tu gosta de robô, tu pode fazer uma engenharia cibernética. Mas por conta também do pessoal estar acostumado a certos comportamentos. Cresce vendo, por exemplo, quer se destacar no próprio negócio, monta um mercado. Quer, por exemplo, quer fazer alguma faculdade, vamos fazer a faculdade mais óbvia que tem. Geralmente o pessoal, por talvez não vivenciar tanto o mundo, porque é até normal, por quem está no interior, eu vejo por mim mesmo. Estava no interior, o que eu via na minha frente? Quer estudar? Vai estudar para ser professor, vai estudar para ser um advogado, para ser um médico. Eu via essas três formações possíveis na minha frente. Vai abrir um estabelecimento, uma loja de roupa, um mercado. Tudo certo, tá tudo legal. Estudar isso, ter esses estabelecimentos, tá tudo legal. Mas existe mais possibilidade. Existe a questão da engenharia da alimentação, existe nutrição também, quer fazer, vai e faça. Também, né? É isso. Não dá pra tirar os méritos, mas são coisas diferentes que trazem, que agregam muito valor. É muito legal fazer. Eu acho que o curso Desde o começo assim, da graduação a gente ouve o nosso professor falar, né, no ensinar. Ele tem essa diferença da nutrição e engenharia de alimentos, mas uma é muito comum uma profissão estar meio, né, complementando a outra. A gente trabalha, né, até um nutricionista, né, quer fazer tal tipo de passar uma reeducação alimentar, né, para um paciente em si. Pode fazer. Desculpa. Esquece. O nutricionista sim, né? Sim, o nutricionista sim, claro, óbvio. O nutricionista sim pode estar fazendo isso, mas, por exemplo, um tempo atrás não tinha muitos produtos, por exemplo, para uma pessoa que é intolerante à lactose, glúten, essas coisas, não tinha esses produtos. Então, a engenharia de alimentos, né, o engenheiro atuando nesse meio, esses produtos vêm crescendo cada vez mais. Uma vez era bobagem, isso é fresco, fiasquento. Qualquer tipo de necessidade, né, um pouco diferente, assim, do normal, hoje em dia tu encontra esses produtos no mercado. E é ali que a engenharia de alimentos, né, no processamento disso tudo, na inovação de alimentos, que foi atuando. Então, uma profissão se complementa, né? Vocês podem falar um pouquinho mais dessa questão da lactose e a questão do glúten? Sim? Sim. Tá. É mais ou menos um jogo assim. Eu tenho uma padaria, por exemplo, e lá eu produzo o pão nosso de cada dia, certo? Só que esse pão tem glúten porque o pão tem glúten e acabou, né? O pão tem glúten. Agora, o seu Jefferson vai querer produzir um pão sem glúten, né? Não basta simplesmente pegar a receita e seguir no mesmo espaço. Não. Olha só. Quem vai passar essa informação para nós? Por que não pode produzir no mesmo espaço um produto sem glúten, no mesmo espaço que é produzido produtos com glúten? A gente diz que tem que ter 2 linhas de produções separadas, porque ela está contaminada. O glúten, ele vai contaminar essa produção. Então, se tu botar um pão sem glúten aqui, consequentemente, ele vai ter glúten. Então, a gente sempre tem que separar as linhas e manter-se um padrão de higiene rigoroso, ainda mais com essa questão de alérgicos e intolerantes. E essa questão que a Carol falou, que está crescendo, antigamente, 1 litro de leite de soja era R$50. Hoje existe leite de aveia, leite de amêndoas, então é um mercado que está crescendo cada vez mais, é uma tendência que a gente está passando para os clientes, que eles têm que estar atualizados e pensar um pouco mais nisso. Só que requer investimento, porque uma padaria pequena não vai conseguir botar, não vai ter nem espaço às vezes para botar outra linha de produção junto. O correto é ter... Desculpa.
Você ia fazer alguma complementação? Pode produzir em dias diferentes, mas desde que você higienize, né? Certo. Que daí entra a contaminação cruzada. Você produzir um alimento sem glúten numa área que foi produzido um alimento com glúten, pode gerar uma contaminação. Legal, mas a farinha com glúten e a sem glúten lá no estoque já tem que ter uma divisão. Sim, não pode estar junto. Separado. Tudo. Certo. Para qualquer um desses alergênicos, né? O leite, Lactose. grãos, tudo que possa ser alergênico para alguém, das milhões de alergias que existem hoje no mundo, né? Tudo Eu conheço a lactose e glúten. Ovos. Claro. Peixe, nozes. Peixe, nozes. esses grãos, né? Castanho, tudo isso pode ter. Os camarão, né? A questão da lactose, ela tem a sensibilidade também, né? A pessoa que é mais sensível à lactose, a pessoa que é menos também, sensível. né? Tem os níveis de Os sensibilidade. níveis de sensibilidade. Tem gente que, né, de consumir, alguém consumiu uma colher, consumiu, né, com leite ou com o glúten. A pessoa tem essa alergia e mesmo que lavou e ficou alguma coisinha ali, a pessoa já pode passar muito mal. Certo. Tem dos níveis, né, de sensibilidade ali. E isso, na questão já entra tudo nesse mundo da inovação, de tudo, né? O quanto os estabelecimentos precisam pensar no cliente. Qual é o teu tipo de cliente, teu tipo de público, teu tipo de produto. Tudo tem que ser muito bem pensado, porque a questão dos alergênicos, eu acredito que é um dos cenários mais complicados, assim, né? E aí também entra a questão da rotulagem, né? O quanto é importante. Um rótulo não é só um papelzinho, não é só uma informação nutricional. Tu tá, às vezes, evitando de fazer um mal muito grande a alguém, né? Às vezes, um tipo de alergia de uma pessoa que é muito sensível a um tipo desses alergênicos, a pessoa pode ir a óbito, né? É algo bem sério. A gente tem uma conhecida que ela tem alergia para proteína do leite, então não pode ter leite na composição. E ela pegou, acho que era um leite condensado, que seria de soja. Ela fez um brigadeiro dela e ela passou muito mal, então provavelmente teve alguma contaminação na hora de produzir. E não estava escrito assim que pode conter leite ou pode conter Derivados. Derivados de leite, enfim. Então isso é uma questão muito importante. Às vezes essa questão do rótulo é algo muito decisivo, né? E essa questão de, acho que os nutricionistas também vêm cada vez mais brigando, né, com a sociedade para que as pessoas fiquem cada vez mais atentas aos rótulos. É ali que está a informação do que tem dentro daquele produto. É só ali que tu vai conseguir ver o que tem dentro daquele produto. Então, o rótulo é essencial, assim, para um produto e para evitar muitas coisas, né? Certo, então vamos bolar uma nova pergunta aqui sobre a questão da lactose em alguns produtos. Por exemplo, eu já vi casos em que a padaria produzia pão francês, certo? Pão francês é uma pré-mistura, já vem informação que não contém lactose, aquela pré-mistura. Por ser armazenado ao lado de um leite, por exemplo, só que o leite é de caixinha. Ou pelo fato do pão francês ser feito logo após uma produção de uma cuca que vai doce de leite, por exemplo. Doce de leite, lactose, não tem como. Aquele doce de leite exclusivamente tem lactose. Beleza, foi feita a higienização da mesa, da máquina, porém não foi em dias diferentes. Vai conter lactose no pão francês também? Não sei se deu para entender minha pergunta, foi meio... Não, deu para entender. Eu acredito que seja mais difícil, né? Porque antes o que a gente falava do glúten, ele é um pó, ele é mais fácil de dissipar pelo ambiente. A lactose, ela já é mais... o leite tu vai visualizar, ela é mais difícil de ter essa contaminação cruzada. Certo. Não exime, mas é mais difícil. Tem que ser uma higienização bem feita, né? Bem higienizada. Tem que tentar ao máximo Pode ser só evitar passar uma isso, coisinha, né? Tentar ao máximo evitar isso, mas se ocorrer que seja a higienização 200%. Aí volta aquela questão lá do detergente, esfrega a mesa, limpa bem, né, enxuga e passa o álcool. A gente tem prazo aqui, a gente traz algumas misturas que a gente passa, né? De álcool, água... Vinagre também tem umas. Tem umas, na verdade, até com sanitárias que são misturas que para higienizar, para evitar que tenha contaminação. Tem umas através de normativas mesmo, né? Que é o que somente o que pode, né? Precisa ser esse sabão líquido, não precisa ser neutro, não pode ser nada dentro de um estabelecimento de alimentação, pode ser com cheiros, né? Detergente de maçã, não pode. Esquece. Que a gente usa em casa. Fazer pão com a unha pintadinha. Não. Por que não? Momento algum. Não, dentro do estabelecimento de alimentação não pode nada desses pontos, são vários pontos, né? A gente às vezes acaba a gente já até decora, né? Porque é sempre isso que tu tem que passar aí pro estabelecimento. Mas eu sempre fiz assim.
Vai nessa. Mas uma hora vai achar um esmalte no teu pão. Uma hora pode acontecer, né? O que a gente faz nessa questão de higiene pessoal para os manipuladores, no treinamento a gente traz várias dinâmicas. Então eles, na prática, quando eles forem estar manipulando o pão, eles vão lembrar, ó, as meninas trouxeram aquele pão que eu abri e tinha um parafuso dentro. A gente pega um pão, coloca um parafuso dentro, né, e esconde, e pede para eles olharem, o pão tá tudo certo, comeria esse pão, comeria. Então quebra ali pra te comer, e quando eles quebram tem um parafuso dentro. Então a gente procura trazer práticas e dinâmicas que na hora que eles forem fazer, manipular o alimento, eles vão lembrar, eu tenho que cuidar porque pode acontecer isso. São vários pontos, né, que tem que... Porque é segundos, e assim, é muito comum. A gente aqui, não precisa ser cidade grande, cidade pequena, em qualquer estabelecimento de medição. A gente mesmo já teve inúmeras experiências no X, ter cabelo, ter pelo, no sorvete esses dias, né, que a Júlia, a gente comentou nas nossas redes sociais, a gente traz também relatos, né, o que os nossos seguidores, o que o pessoal comenta, e não existe uma pessoa que não tenha encontrado alguma coisa em algum alimento. Certo. Isso tudo é lá na cozinha, né? E isso tudo, esse cuidado começou de um tempo pra cá. Não vamos dizer que há 50 anos atrás tinha esse cuidado. Vocês têm como passar para o público, para o pessoal que está assistindo, olha, a partir de 2010, mais ou menos, entrou em vigor uma nova lei e teve essa mudança. Tem como passar isso, mais ou menos? Ai, de data, tá? Eu Eu não recordo não. muito bem, mas... Tem a reportagem do Mas pelo menos 10 anos. 2004. 2004. Mais ou menos. Teve uma... começou Precisa ter esse cuidado maior. esse cuidado maior. De data específica a gente não consegue se recordar porque tem bastante normativa, mas todo ano ali até tem para áreas mais específicas. Então, né, eu, por exemplo, vou prática de fabricação, seguir para uma agroindústria, para uma indústria maior, né, para um estabelecimento. Então, tem alguns pontos que diferencia, né? Mas, no geral, os cuidados da controle de qualidade faz um bom tempo que tá aí, né? Muito bem. Eu digo que isso está crescendo cada vez mais por causa da tecnologia. Então, a pessoa ela vai ter uma barata na comida, ela vai tirar, vai postar, vai marcar o restaurante. Então, por isso as pessoas estão ficando mais atentas. A tecnologia ela veio para ajudar nesse ponto. Então, as pessoas estão evitando que isso aconteça para não ficar marcado, o restaurante X lá tem barata, tem cabelo na comida. E às vezes assim, a gente tenta usar esses pontos, né, de encontrar um inseto, um cabelo, alguma coisa assim, para realmente as pessoas, que é o que acontece, mas às vezes só de tu tá usando ali um produto, né, que seja um tomatinho picado, que não tava bom, que não tava dentro da validade, qualquer ingrediente mínimo que fosse, a maionese, né, que é algo bem temido, assim, dos lugares, então, qualquer coisinha que tu estiver usando no teu produto, pode ter que na hora a pessoa não vai sentir muito bem, né, não vai ver que tem algo estragado, às vezes só no olhar tu já vê, às vezes o gosto, né, tu nota, mas às vezes é em casa, né, algumas horinhas depois já vem o resultado. Então é aquela coisa, pode ser só uma dor de barriga, passar mal, precisar de um soro no hospital, mas tu pode, realmente uma pessoa pode ir a óbito nessa questão de energênicos também, né? Às vezes uma bactéria, né, quando as pessoas, não existe uma pessoa que fique bem, né, ali com a salmonela, alguma coisa assim. Então é algo que tem que ser prioridade do estabelecimento, é a qualidade, né? Então, por vezes, é a questão do processo, que tem que alterar alguma coisa e já evita um problema lá na frente, evita contaminar, evita que a pessoa acabe passando mal. Então, para você de casa, esse trabalho, tanto você que tem o estabelecimento, ou você que consome produto, todo mundo consome produto, né? Todo mundo consome produto, nem todos têm o estabelecimento, está tudo certo. Tem que agradecer muito o trabalho dessas profissionais, né? É onde que vocês estão atuando hoje? Erechim! Nossa, mas Erechim Aqui na região, dos interiores, bastante gente atua. Eu acho que Eu vou pra Santa Catarina também, como eu tenho raízes lá, cruzo a fronteira. Chique. Eu tenho Santa Catarina também. Atende as padarias, as agroindústrias. Isso aí, o que precisar, a gente Na faz. verdade, acho que, né, enfim, todas nós, a consultoria de alimentos, o bom da consultoria de alimentos também é que nos permite atuar de forma online, né, também. Então, a gente atua bastante de forma online nessa questão de rotulagem, né, então tu não tem esse gasto também, né, e às vezes, de outro estado, né, uma cidade muito longe, então a pessoa só precisa da rotulagem para o estabelecimento. Claro que a gente sempre tenta puxar outros pontos, né, porque a gente sabe que às vezes não é só isso que está faltando, mas talvez no momento a prioridade da pessoa é só isso. Então dá para fazer de forma online, existem alguns outros serviços que a gente também executa de forma online, e isso a gente pode atender o Brasil todo, né.
Muito bem, a questão da tabela nutricional teve alterações, né? Sim. Nos últimos dias aí. Tanto que teve gente que precisou. Até outubro Tá para precisando. atualizar, né? Até outubro. É o prazo. Quais as novas informações que o pessoal vai ver a partir de outubro ou já está vendo a partir de então? A tabela ela não pode mais ser colorida, ela é branca. Fundo branco, né? Fundo branco. E ela está dividida a porção para 100 gramas, então, dependendo do tamanho da embalagem, vai ter quantas calorias para 100 gramas e para a porção do produto, né? Cada produto tem uma porção específica. E eu acho que o mais, né, visualizado agora, já tem bastante produto no mercado, se a gente, né, se a pessoa é a pessoa que olha o rótulo, né, a pessoa já, com certeza, já viu essa questão das lupas, né. Essas lupas explica. Isso, que aí essas lupas, elas são para ficar, eu acredito que todas as legislações, elas vêm para que fique mais visível possível, né, para o consumidor, para que não venha ocorrer esse problema. Então, essa questão das lupas, ela vai mostrar quando o alimento é alto em sódio, alto em gordura saturada e alto em açúcares adicionados. Então, é bem específica, ela está lá na parte frontal do produto, né, não tem como não ver. Então, a pessoa que quer se cuidar ali na parte do sal, do açúcar, né, a gente sabe que tudo é equilíbrio, né, não tem como consumir só uma coisa ou qualquer coisa em excesso vai fazer mal. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio e através dessa legislação, dessa nova rotulagem, fica tudo mais claro, assim, para o consumidor. Então, a gente consegue ver bastante, assim, né, talvez tô, né, fazendo ali uma reeducação alimentar, tô me cuidando mais nisso, tenho tal tipo de doença. Esse produto tá lá já, tu vê de longe, né, alto em gordura saturada, alto em sódio, alto em açúcar adicionado. Não vou consumir, né, ou o que tá acontecendo muito, né, acho que um ponto que a gente pode entrar, quando a gente executa essas informações nutricionais para o cliente, quase todos os seus produtos estão com alto em sódio. O que o consultor, né, o engenheiro de alimentos, orienta para que sejam repensadas essas formulações, né? O teu produto, talvez a gente troca um ingrediente, ele não precisa ser todos alto em sódio. Então, é uma maneira um pouco negativa, essas lupas, mas é o lado positivo, né? Que a gente está pensando, o ser humano vem pensando cada vez mais, a sociedade na Diminui o saúde, número né? de doenças, Claro. também, né? E, por exemplo, uma cuca agora diminuiu o número a quantidade de açúcar. E aí, como é que faz? Como é que pode substituir para a cuca não aparecer com a lupa? Uma cuca caseira, por exemplo. Tu consegue colocar outros ingredientes, Existem né? substituições de uma ingredientes, questão, e às vezes também... Usando aquele adoçante, por exemplo, aquele tradicional adoçante que tem no mercado para substituir um pouco de açúcar. É possível ele não... Não vai adiantar. Eu acredito que não não venha a mudar muita coisa, porque o açúcar vai estar ali de uma maneira ou outra, né? Tem esses açúcares mais naturais, né? Mas tudo isso é um açúcar, né? Sim. Conta ali nos cálculos finais. Então, acho que a gente tem que pensar agora, né? Cada vez mais se vem pensando, mas o proprietário também, né? Que faz aquela produção daquele tipo de alimento, pensar também nessa questão, né? Da saúde dele, né? De quem está consumindo. Cada vez mais é uma isso tendência vem. muito forte essa questão da alimentação saudável, mas cada vez mais as pessoas estão procurando manter uma alimentação mais natural. Então, todos os estabelecimentos eles têm que se voltar para isso, né? Procurar. Eu posso ter a minha cuca de doce de leite que vai ser alta em açúcar, mas eu tenho uma opção que é mais light, mais fit. Então, procurar ter essas duas variações. E ao mesmo tempo também não é errado consumir uma cuca, mas também tem uma quantidade, diminui um pouquinho, ia comer 3 pedaços, come 5. Essa mesma questão do produto. Come menos, né? Come Um menos. produto que a gente vê, é uma maionese light, mas tu vira lá, tem menos calorias, mas a quantidade de sódio é enorme. Então, às vezes, não é só porque o produto diz que é light ou que é fit que ele realmente é. Por isso que é muito importante essa questão de olhar atrás da tabela nutricional. Tá, ela tem menos calorias, mas aqui o sódio e o açúcar tá muito alto, então ela realmente é light, né? Às vezes a gente vê assim, produtos tem um pouco menos de uma coisa, mas a lista de ingredientes... Aí que eu quero chegar. Depois qualquer coisa a gente até corta, mas vão responder igual. A questão daquele refrigerante zero. É zero. Ele é zero mesmo ou é uma invenção só? Não, ele é realmente... Ele não vai... Mas ele é zero em açúcar. Eu sempre digo, ele não vai te fazer bem, mas não vai te fazer mal. Então, entre tu tomar ele ou tomar o refrigerante normal, é melhor tu tomar o zero. Assim, acho que a questão dos sucos, né? É muito difícil a gente encontrar sucos que seja quase 100% da fruta.
Então, um suco lá que tenha 70, claro, e aí vem toda essa questão, por que também as pessoas não vão muito para essa questão do mais natural, né? Porque o produto vai durar muito menos. Então, quanto mais conservante, antioxidante, quanto mais grande a lista lá dos ingredientes, mais aquele produto vai durar no mercado, mais, né, a venda talvez venha a ser maior. Mas pensando nessa questão da saudabilidade, né, é muito importante que os produtos tendem a ser mais pro natural mesmo. Tem gente que pensa, vou tomar um suco porque o suco é mais saudável. Mas aí não olha atrás ali, se o primeiro ingrediente do suco de laranja não é laranja, é açúcar. Então é melhor tu tomar aquele refrigerante zero que não tem açúcar. O refrigerante zero a gente não sabe a formulação, né, de marcas grandes, mas ele realmente não tem nada. Se tu bota naquele 10 da frigideira, o normal e o zero não sobra nada dele. Ele reduz. Ele reduz em nada. E por que tem alguns refrigerantes que não tem praticamente informação alguma? Porque não está sendo fiscalizado direito, né? Não, mas é um refrigerante muito famoso, não vou falar o nome também. Mas tem pouca tem algumas informação. formulações que exigem informações secretas, né, que também não pode passar, mas a lista. Certo. É esse ponto que eu não entendo. Por exemplo, uma padaria. A padaria tem que fornecer tudo que é informação. Tá tudo certo, legal. Tá, mas, poxa vida, vamos fornecer informação aqui também. Senhor refrigerante. É um produto patenteado. Então a patente eles não são obrigados a... Assim, também acho que vale ressaltar que existem essas normativas também, existem produtos que é obrigatório, existem produtos que não é obrigatório ter essa informação nutricional, rotulagem e tudo mais. Mas eu acredito que alergênicos é indispensável. Mas eu tenho certeza que se uma empresa pequena produzir um refrigerante, eles vão exigir tudo. E não vão exigir do grande. Qualquer coisa. Isso. E a gente vê grandes marcas, algumas já estão bem adaptadas, bem lá na frente com essa nova legislação, né, da informação nutricional, mas existem outras que agora é outubro e os produtos estão no mercado e não tem nada nos conformes, né? Às vezes nem lista de Aquele estoque de etiqueta lá que mandou fazer 15 mil e agora vai ter que jogar tudo fora. E aí é isso aí. questão daí também não tem estoque. Sim, entre esses pontos da fiscalização, né? Precisa ter. Para qualquer tipo grande, pequeno, médio, tem que ter fiscalização. Porque se existe a normativa, é porque todo mundo tem que seguir, né? Independente lá da fiscalização, todo mundo tem que seguir, né? E vai de cada um, né? Vocês já estão tomando café sem açúcar ou não? Sempre. Sempre? Muito. Como é que foi? Não começou desde criança tomando café sem açúcar? Não. Eu nunca gostei de café doce. Sempre tomei bem preto. Sem nada. Vai ter amargo. Mas depois do entendimento, né? Depois do o entendimento. primeiro contato que a gente tem, acredito eu, que seja com açúcar, né? O que vocês falariam para as pessoas? Alguma frase, algum pensamento que convencesse elas de tomar café sem açúcar? Pelo menos o café. O sabor original dele Ok. tá no amargo, o açúcar ele vai disfarçar. Mas eu acredito, não sei se as meninas têm alguma frase, mas um geral assim para alimentos, né? Que todo mundo fala, ai meu Deus, posso comer isso? Posso comer aquilo? Os tios mandam no grupo da família, olha, isso aqui dá pra comer? Essa salsicha, não sei o quê. O veneno ele tá na dose. Na dose. Então, assim, se eu só comer açúcar, eu vou passar mal. Se eu não comer açúcar, eu também vou passar mal. Também Porque o nosso corpo necessita de calorias, ele precisa de açúcar. Então, o veneno está na dose. É só você ponderar, né? Não exagerar. Os extremos, eles sempre vão ser negativos para tudo na vida, né? Então, dosa, né? Gordura faz mal? Tá, então come um pouquinho menos. Fibra faz bem? Então intensifica na fibra. Proteína faz bem? Intensifica na proteína. Mas é uma carne gorda, então pega só um pouquinho da gordura para dar aquele saborzinho e foca na carne magra. Então, tudo dos alimentos. Claro, a gente sabe que o industrializado ele tem mais conservante, ele vai ter mais aditivos, mas é a dose. Então, É o negócio da cuca. Beleza, tem muito açúcar, tem excesso em alguma coisa, mas come um pouquinho menos. Continua comendo a cuca da padaria do Zé. Nenhum alimento ele faz mal, tudo vai depender do equilíbrio que tu tem, do contexto que esse alimento vai estar. Então, comer ali um pedaço de pizza com a tua família vai ser saudável, diferente de tu estar lá comendo uma marmita, passando vontade. Então, tudo é questão do contexto, né? Nenhum alimento ele vai te engordar, vai te fazer mal. Eu acho que assim, o que a gente mais tem também, que a gente vê muito assim, é esses alimentos gordurosos, com açúcar, mas acaba sendo aquele momento que todo mundo, né, precisa ter ali, né?
Alguns talvez não, alguns mais, alguns menos, mas eu acho que é importante qualquer estabelecimento que, né, vende produto ali que esteja ali nessa legislação já, vê que tá alto em açúcar, tá tudo bem, né? Que nem tu comentou, tá tudo bem ter o teu produto. Quem é que não quer, né, às vezes um bolo lá recheado de chocolate? Todo mundo, né, quer em algum momento. E por isso que é necessário ter todos os tipos de produto e todos os tipos de alimento, estabelecimentos de alimentação. Basta a dosagem, né? Cada um sabe o que é melhor para si. Qual o principal cuidado que já vamos pro final aqui, mas eu queria saber, para direcionar para o pessoal de casa, o principal cuidado que as pessoas podem ter em casa. Agora, esquecendo o estabelecimento comercial, o principal cuidado para ter uma alimentação melhor, para evitar alguns processos errados que vocês talvez podem passar. Acho que trocar os utensílios de madeira por de silicone, né? Ou tábuas que nem para cortar carne, uma tábua de vidro. Manter sempre uma higienização correta das mãos, principalmente. E trocar a buchinha, né? A esponjinha de louça regularmente, não deixar ela ficar podre para trocar. Panos, e o pano de prato também. Panos ali de pia, de prato, né? De forma geral. E também a conservação dos alimentos. Pano de prato, papel toalha, talvez. Pode ajudar. Esses paninhos mais né? utilizáveis, mais descartáveis, assim, né? Que tu utiliza um pouco, né? Um período um pouco maior, mas também já descarta, né? Que aí contaminação é muito menor. Cuidar muito no requentar a comida, né? O requentar de telha é bem gostoso, mas tem que atingir uma certa temperatura, porque acima de 70 graus tu mata os micro-organismos, mas abaixo disso tu intensifica a multiplicação. Então eu vou esquentar, mas eu vou garantir que ela esquente mesmo, né? Então cuidar muito do armazenamento, a geladeira também, a essa questão da validade tanto para estabelecimento, né, quanto em casa, é algo muito importante. O alimento após aberto, ele tem outra validade, não é a mesma. Sim, já tem essa informaçãozinha lá na própria embalagem. Então tem lá, às vezes tu trocou um extrato de tomate, né, a validade tá lá para 3, 6 meses, mas após aberto, 7 dias refrigerado. Então tu botou ele num outro, né, recipiente, por exemplo, escrever naquele recipiente, né, às vezes a gente compra, agora tem muito esses potes herméticos, né, as pessoas usam muito, então para grãos, para tudo que tu for utilizar, lembra de colocar o dia que tu abriu a embalagem, a validade. Pode ser um pouco, né, chato, se tu usa muito, talvez não seja necessário, mas esse cuidado é muito importante, né, de tu ter ali a validade, se trocou de um recipiente para o outro, porque é ali que a gente se perde, né. Eu tenho um certo conhecimento, bom, a Joana já sabe, trabalho um pouco nessa área também, sobre questões de alimentos e tal. E aconteceu uma vez, antes ainda de eu entrar nesse mundo, né? Aconteceu de eu estar com dor de estômago. Não sei se vocês já ouviram falar, tá com dor de estômago, toma um bicarbonato aí que já passa. Já ouviram esses comentários, não? Bicarbonato não. Bicarbonato, não, já tem conhecimento, a minha família tem conhecimento da área médica, né? Bicarbonato com um limãozinho e água, mexe ali, toma, já faz aquele tchá no estômago e vomita. Ou arrota que nem né? Aconteceu que foi confundido bicarbonato naquele dia e foi colocado no meu intestino sal amoníaco. 2 colheres de sal amoníaco dissolvido num copo d'água. Gente, eu quase morri aqui. Fermentou até o pensamento. Nossa senhora, se eu fosse perto de um forno, eu ia crescer. Nossa senhora, que eu passei mal aquele dia. Gente, nunca faço isso, tá? Sal amoníaco direto no organismo, assim, ó. Na bolacha, beleza, tá? Mas nunca tô. No mínimo não estava identificado. Não estava identificado. Aí que tá a questão que o professor faz em casa. Identifica, né? Geralmente tira de uma embalagem, a embalagem fica meio feia, assim, não quer amarrar, não quer fazer aquela atadura, né? Com o aramezinho. Coloca no potinho, identifica, né? Identifica ali, bicarbonato, sal amoníaco. Sal amoníaco que coloca não ingerir caso você não dissolver na água e beber. Sempre tem que seguir, né, o que tá ali na questão do rótulo, né? Às vezes tu coloca lá, eu acho que vai durar 3 dias, né? É o que tá lá no rótulo. Após aberto é aquela validade que tá lá, né? Quando for abrir, consumir só um pouco do que tem lá e colocar naquele recipiente, tem que seguir tudo isso, porque a gente acaba... São coisas que acho que é o que mais passa, né, no dia a dia, assim, da nossa cozinha. Quer mais uma história dessa de Eu quero, claro! Domingo, almoço em família, né? Minha família fez um churrasco e aí meu tio pediu pra minha priminha, criança pequena, vai lá na geladeira da avó e pega a farofa. E ela chegou na geladeira, abriu a geladeira, tinha um vidro com um negócio solto.
E aí, entregou pro meu tio, e ele conversando, distraído, se colocou em cima da carne e começou a comer. Ele disse assim, ai, que farofa com gosto estranho. Eu falei, olha, fermento. Fermento. Por isso, ó, a gente não é só os estabelecimentos, dentro de casa, a gente precisa identificar as coisas. Deve ter ficado ótimo. Cresceu? Nossa, doido. Muito bem, agora é só levar pro forno. Isso, Tô de brinks! dobrou o tamanho da carne, né? Carne com fermento. Meu, que loucura isso! Mas acontece, realmente acontece. Muitas vezes você pega, tá, mas o que tinha aqui de fato? Mas é café ou é... Ai, meu Deus! E quando vê o tempo passa, né? Muitos produtos acabam fazendo mal porque faz tempo que foram abertos. São questões, né? São pontos que o pessoal de casa também pode tomar esse cuidado. E provavelmente vocês vieram aqui para falar algum assunto e eu não perguntei, né? Esse é o momento, agora é a hora. Não da minha parte. Acho que foi assunto, foi. Eu acho que você conseguiu comentar assim de forma geral, né? O que esse mundo dos alimentos, a gente poderia ficar horas aqui falando, né? De todos esses cuidados e pontos que é tanto para dentro de casa quanto para o estabelecimento de alimentação, né? Eu tenho um pontinho aqui, a questão da salmonela para o pessoal de casa. O ovo, ele vai ser frito, né? Tem gente que gosta dele mal passado. Tem o risco de contaminar? Tem. Caraca! Não é o ideal. Aquele que você corta, tem gente que diz, meu Deus, esse é o melhor. Tem o risco da salmonela ali. Se o ovo está contaminado, ele vai causar salmonela. Agora tem uma briga muito grande, a questão da carne mal passada. Tem muitos caras que são churrasqueiros, que trabalham aí, muitos assadores de carne que trabalham há anos, e dizem assim, a carne passou tal temperatura, ela já não é uma carne crua, ela é uma carne assada. Mas também tem o ponto de vocês. Tem o conhecimento que eu quero que vocês coloquem para mim. Nessas questões a gente usa bastante os termômetros, né? A gente tem 2 tipos de termômetros, a gente tem que ver a temperatura do alimento dentro. Então a carne pode estar cozida por fora, mas dentro ela vai estar na temperatura ideal ou não? 70 graus, né? 70 graus. Sempre ideal. Acima de 70 graus ela é uma carne assada. Ela está garantida que vai ter determinados micro-organismos, né? Não, mas ela está bem passada, né? Sim, correto. Aquela carne correndo assim. Que dizem que não é correr sangue, não pode falar, porque senão os caras ficam. Não, é uma carne suculenta. É que nem tem a picanha, tem o filé, que tem que ser uma carne um pouco tirada antes, né? Que senão ela fica seca, não fica legal para acertar o ponto. Então faz logo uma costela aí que assa bem, tá tudo certo. 12 horas. 12 horas. Um monte de sal que daí conserva. Boa. Que nem essa questão do salmão, né? Que é algo muito consumido, né? O sushi hoje em dia, né? Uma vez não era tanto, mas enfim, precisa estar dentro de vários parâmetros, vários pontos, né? Estar tudo certinho para que o consumidor tenha aquela segurança alimentar ali. É tudo muito mais rígido, né? Porque é um alimento cru, né? Cru. Então pode ter qualquer coisinha ali, né? Temperatura do ambiente, temperatura de armazenamento, vários pontos que tem que analisar. Ali pode o erro ser muito mais fácil, né? De acontecer. É o dobro do cuidado, né? Porque o alimento em si, teoricamente, não é para ele ter contaminação, a não ser que seja o ovo por causa da salmonela, que é inevitável. Se a galinha tem salmonela, ao sair ele vai contaminar. Fora isso, a princípio, todo alimento ele está livre de contaminação. A contaminação vai surgir depois com a manipulação. Então, por isso que o cuidado ele está na manipulação. Né? Uma temperatura controlada, que nem a Carol falou. Em muitos estabelecimentos, se tu vai manipular carne, tu tem que estar a 12 graus, a 10 graus. Por quê? Porque vai dificultar a multiplicação dos micro-organismos. Mas, inicialmente, o alimento ele não tem contaminação. Ele vai ser depois numa superfície, numa mão que não foi bem higienizada, num utensílio. Ele vai ter toda essa contaminação. Vai aumentando a carga microbiológica. E aquele churrasquinho do domingo, sobrou do meio-dia, né? Sobrou um pedaço de carne. Essa carne a gente vai usar à noite, fazer um carreteiro e deixa fora. Geladeira. Terminou de consumir, geladeira. E a geladeira, bom, vamos imaginar que as pessoas vão dizer, cara, vão pensar, vou comprar um termômetro. Qual a temperatura que a geladeira precisa estar? 4 graus, né? 4 graus, para manter os produtos. 3, 4. Certo. Há necessidade de colocar, por exemplo, um tomate, batatinha na geladeira para conservar mais? Tem o risco de aumentar o nível de açúcar, talvez, ou não?
Tem assim, em específico aí também entra bastante, né, a parte da nutrição. Tem alguns alimentos que fora da geladeira eles duram mais e dentro da geladeira menos, né? Então, tem algum específico? útil de produto, eu acredito que tomate e batata, né, questão da temperatura, quando tá fora a batata, né, tende a durar mais na geladeira, ela acaba murchando pela questão da água e tudo mais, né? Então a gente precisa, claro, às vezes fazendo um teste em casa, né, com a experiência, né, do dia a dia a gente vê, né, uma beterraba lá na geladeira dura 3 dias, mas eu fico fora da geladeira 5, 10 dias, né. Então a gente consegue ir vendo isso e analisando. Tem várias informações hoje, né, que nos trazem, esse alimento é melhor guardar assim. Claro, quando o alimento vem na embalagem, a embalagem já vai trazer aquela informação, né? Mas caso que não saiba, a gente tem várias, né, fontes para tá sabendo, né, como armazenar melhor. Mas sim, uns, né, a vida útil é maior, dependendo da temperatura que ele vai ser armazenado. Logo após essa consultoria, caraca, quanto conhecimento, hein? É muita informação e parabéns por vocês seguirem essa profissão. Ela é fundamental para a vida das pessoas, é necessária. Provavelmente tem gente que vai dizer, eu nunca vou contratar, porque não tem um estabelecimento, só que mesmo assim, o trabalho respinga até a sua mesa, né? Acaba chegando ali um dia você vai perceber que tem a lupa, né? É o trabalho desses profissionais, trabalho de outros profissionais da mesma área, do mesmo setor. E redes sociais? @Diretriz Consultoria, Joana Paula CT, se alguém quiser seguir. Instagram. O nosso Instagram é @Vans_Consultoria em Alimentos, nossa página no Facebook é Avanza Consultoria em Alimentos e nosso e-mail é consultoria.alitec@gmail.com. O Gmail é bom. O Gmail funciona. É o mesmo. Aqui, isso aí. Legal. Show, muito bem. Vocês receberam em algum momento aquele memezinho da engenharia de alimentos fazendo pudim com uma retroescavadeira assim? Sim, o estádio The Wafer. Eu vi um pãozinho recortado também, tipo uma engrenagem. A fatia do pão recortada, tipo uma fatia de engrenagem ainda tá no outro. Eu penso que engenharia de alimentos é isso. O pessoal é criativo, né, nos memes. Interessante. Que vale que divulga mais o trabalho de vocês. Claro. E gera curiosidade. Não, mas peraí, o que um engenheiro de alimentos faz realmente? Muito bem, muito obrigado por vocês terem vindo. Espaço de vocês, querem falar alguma coisa? Querem xingar alguém? Agradecer. Aproveitar para agradecer a oportunidade, né? Muitos devem se perguntar, meu Deus, mas 2 empresas de consultoria no mesmo podcast. Eu acho que a intenção Por que isso? É a cooperação, né? A gente está aqui para se ajudar, não é porque a diretriz está aqui ou a Avanza está aqui que a gente vai se roubar clientes. Não, a gente vai se auxiliar, né? O que importa é as pessoas enxergarem a importância da consultoria, ver que isso está aqui para agregar, né? Ninguém é concorrente, a gente é equipe, todo mundo querendo que quanto mais as pessoas falem em consultoria de alimentos, quanto mais as pessoas pensem em qualidade final dos seus produtos, a gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui para auxiliar. Então, agradecer as meninas que começaram com essa ideia, né? Agradecer você pelo espaço. Eu acho que agrega muito para todos nós. Isso é bem bacana. A gente fala as palavras da Joana, as nossas. Agradecer a oportunidade e falar que a gente está aqui sempre para auxiliar uma outra, né? Quando eu tenho uma dúvida, a gente chama ela chama a gente. É um trabalho em equipe. O profissional de alimentos, né? Eu acho que todas as áreas profissional daquela área tem que estar ali para cooperar, né? A gente não tá para estar mais ou menos que ninguém, né? Porque o que é o objetivo? A qualidade e segurança alimentar. Quanto mais os estabelecimentos, as pessoas ficarem cientes de tudo, acredito que o impacto na sociedade de forma geral é muito grande, né? As perdas vão ser cada vez menores, né? A questão da saúde das pessoas, doenças, tudo isso tende a diminuir quando, né, as pessoas trabalham assim em equipe, né? Muito bem. Mais essencial, o podcast agradece a participação de vocês. Christian, tem alguma dúvida? Não. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Valeu!